A primeira tábua da lei de Deus está sob ataque de Satanás. O conflito final será em torno da primeira tábua da lei de Deus. Porque a segunda tábua, a maioria dos países já adotam, os homens geralmente já estão acostumados com esses mandamentos. O roubo, o assassinato, a mentira, a calúnia, etc. Geralmente são delitos que os países já regulam sobre eles e os homens não têm problema com eles. Sabem que devem obedecer esses preceitos, porque senão a quebra de alguns desses preceitos vai dar a cadeia. Mas os mandamentos que estão na primeira tábua da lei de Jeová estão sendo atacados por Satanás nestes últimos tempos, e a questão final girará em torno da lei de Deus, no que se refere aos mandamentos da primeira tábua, que tratam do amor a Deus, descritos nos primeiros 4 mandamentos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, mas em Apocalipse 13 diz que as pessoas vão adorar o dragão, vão adorar a besta. O segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura para ser adorada, e em Apocalipse 13 diz que a besta que sobe da terra vai fazer uma imagem à besta que sobe do mar, o chifre pequeno, o pés pequeno, e as pessoas vão adorar essa imagem, a imagem da besta. O terceiro mandamento diz quanto ao nome de Deus, e também Apocalipse 13 diz que a besta levanta sua boca contra Deus em blasfêmia contra ele, e assim ela vai blasfemar o nome de Deus. Satanás está atacando a primeira tábua da lei de Deus com adoração a outros deuses, imagem e blasfêmia. Mas há ainda um mandamento que será atacado de forma especial. Lembra-te do dia do sábado. Esse é o 4º mandamento. Assim, Satanás fará uma marca e obrigará as pessoas a receber essa marca, ou o nome do monstro, ou ainda o número do seu nome. E é algo que será a marca, o nome e o número do seu nome. Assim como Deus tem uma marca, Satanás está tratando de atacar o 4º mandamento. Ele sempre atacou, e agora no final será com mais intensidade ainda. Esse será o último golpe contra a lei de Deus. A grande prova da humanidade será o sábado, quando a Bíblia diz que o mundo se maravilhou com a besta e adorou o dragão e adorou a besta. Isso diz respeito a todos aqueles que não entraram no pacto com o Cordeiro. Deus fez um pacto com o seu povo. Ele oferece esse pacto a todo aquele que quiser participar desse acordo, porque quem não faz o pacto com Deus automaticamente já entra no pacto com o diabo. Não existe meio termo, ou você tem um pacto com Deus ou com o diabo. E muitos ficam pensando: a pessoa fez um pacto com o diabo, ofereceu isso, aquilo, e cresceu na vida, ganhou muito dinheiro. Não, não é só esse tipo de pacto que tem com o diabo. A pessoa faz um pacto com o diabo quando ela quer, voluntariamente, ou quando ela rejeita o pacto de Deus. Automaticamente ela já caiu no pacto do diabo. Não existe meio termo. Ou você está no pacto com Deus, ou está no pacto com Satanás. Jesus mesmo já disse: quem não está com ele, está contra ele. Quem não se ajunta com ele, espalha. E qual era o pacto de Deus? Ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. Também aos filhos do estrangeiro que se têm ajuntado ao Senhor para servi-lo e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que abstém-se de contaminar o sábado e agarra-se ao meu pacto. Isaías 56:6. Vemos o quanto é importante esse pacto de Deus. Ele diz agarrar, segurar firme e não soltar. Como os marinheiros nas antigas embarcações faziam, eles agarravam ao mastro para não serem lançados ao mar quando tinha uma tempestade. Assim, aquele que se agarra firmemente ao pacto de Deus estará seguro. E muitos podem até dizer: mas esse pacto é um antigo pacto, agora nós estamos na graça, no novo pacto, na nova aliança. Sim, esse antigo pacto foi celebrado com a fiança
no sangue de animais. Mas o novo pacto que Deus oferece a todos que quiserem entrar com Ele nesse novo pacto, agora ele é firmado no sangue de Jesus. Neste pacto, Deus coloca os 10 mandamentos na mente. Vejamos. Porém, este será o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei no coração deles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Paulo reforça e esclarece mais sobre esse novo pacto. Ele diz, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no coração deles. Eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Hebreus 8, 10. Veja que Deus vai colocar a lei dele na mente das pessoas que entrarem para esse pacto. Diferente do antigo pacto, que ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, com letras de fogo, com seu próprio dedo. Mas neste novo pacto, ele vai colocar a sua lei na mente. E é por isso que os salvos guardam os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 14, João viu os salvos no Monte Sião com o Cordeiro, e eles tinham o nome do Pai escrito na testa deles. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. A sua lei está fundamentada no amor. Por isso Deus vai imprimir sua lei na testa de seu povo. O nome, o seu caráter. O nome de Deus, ele é expresso em seu caráter. E o caráter de Deus é conhecido por sua lei. A lei reflete o caráter de Deus. Assim que os escolhidos, eles guardam a lei de Deus. É o que está em Apocalipse 14, 12. Lá fala, eles guardam os mandamentos de Deus. Isso faz com que Satanás odeie o povo de Deus. Sua rebelião no céu foi contra a lei de Deus, especialmente com relação aos 4 primeiros mandamentos. Então, a importância de entrar para o pacto consiste nisso, em guardar os mandamentos de Deus. E quem não guarda não está dentro do pacto, está fora do pacto. É um gentio. E veja, não estamos falando de perdão de pecados. Perdoar pecados, Jesus oferece essa dádiva gratuitamente. Ninguém compra perdão de pecados. A salvação é de graça. Somos salvos pela graça. Ninguém vai entrar no céu por conta própria, porque guardou este mandamento, guardou aquele, e então ele vai querer alegar que isso lhe dá direito à salvação. Não, lá no céu não entrará ninguém assim. Todos seremos salvos pela graça. Mas uma vez salvos, estando dentro do pacto, nós devemos cumprir nossa obrigação. Lembre-se do que consiste o pacto. Ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. Mas por que isso? Porque esse é o caráter de Deus, é o padrão dos que fazem parte da família celestial, dos que moram com Deus. Você acha que uma pessoa que é transgressora dos 10 mandamentos se sentiria confortável perto de Jesus? Porque lá no céu e na nova terra, nós habitaremos com Cristo, face a face, lado a lado, caminharemos com Ele, ombro a ombro. E como você acha que um ladrão se sentiria perto de Jesus? Como um mentiroso se sentiria perto de Cristo? Um invejoso, um assassino, um adúltero, etc. Imagina, impossível. É por isso que as pessoas transgressoras da lei de Deus não entrarão no céu. Elas não suportariam, seriam queimadas na hora. Deus é um fogo consumidor. Somente os que têm caráter à prova de fogo podem permanecer perto dele. Somente os que guardam os seus mandamentos, porque esse é o padrão de vida dos seres celestiais. É por isso que a Bíblia está cheia de versos ordenando a guardar os mandamentos de Deus. Veja só, se me amais, guardareis meus mandamentos. João 14:15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10.
E nisto sabemos se o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2:3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. 1 João 2:4. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 2:17. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Apocalipse 22:14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que tu já estás são. Não peques mais, isto é, guarda os mandamentos, para que não te aconteça coisa pior. João 5:14. E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais, isto é, vai e guarda os mandamentos. João 8:11. E Jesus respondendo, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Mas quais são mesmos os mandamentos de Deus? Bem, Jesus pode nos esclarecer. E ele dizia-lhes, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 7, 9 e 10. Esse mandamento faz parte dos 10 mandamentos. Então, os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos do pacto que ele ordenou que nós cumpríssemos. Por isso, o resumo de tudo que foi dito é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes 12, e os versos 13 e 14. Então, vamos continuar, mas com respeito à guarda dos mandamentos, esperamos que tenha ficado bem claro, porque se a Bíblia fala tanto assim em guardar os 10 mandamentos, você acha que deveríamos desprezá-los ou considerá-los? Se ela dá tanta ênfase assim na guarda dos 10 mandamentos, é porque nós seremos cobrados, seremos julgados com base nesses 10 mandamentos. Então, se você quiser participar do pacto de Deus, guarde os mandamentos. Esse é o quesito. Essa é a obrigação, a nossa parte. Guardar não para obter a salvação, mas porque isso deve fazer parte do nosso caráter, pois esse é o padrão do caráter de Deus, do caráter dos que habitam com Ele. Eles guardam os mandamentos. Mais que uma obrigação, guardar os mandamentos é um privilégio, é um estilo, um modo de vida, um alto padrão de vida. Assim, no grande engano agora, no final, que Satanás vai levar o mundo todo a adorá-lo e a adorar a besta também, e blasfemar o nome de Deus, ele vai levar o mundo a adorar a imagem da besta e forçar as pessoas a receberem a marca dela, que na verdade é a marca dele mesmo, do diabo. A adoração do sol, ou a adoração no dia do sol, o descanso dominical obrigatório. Quem escapará desse engano será somente os que se agarrarem no pacto de Deus, porque a questão que estará em pauta no mundo inteiro será o sábado, a lei de Deus, principalmente os primeiros 4 mandamentos, os mandamentos que estão na primeira tábua. Agora, como fazer para não ser um adorador de Satanás? Como fazer para não ser um adorador da besta nem da sua imagem? Guardando os mandamentos de Deus. É só guardar os mandamentos de Deus que você estará seguro. Esse é um fator decisivo, principalmente quando ele lançar o ataque final contra o sábado, instituindo o decreto dominical. Essa famigerada lei opressora, que a princípio virá de forma branda, ela será o estupim para desencadear os eventos finais. E muito até nos chama de alarmistas, canal que só prega sobre os eventos finais, fala sobre amor, por que você não prega sobre o Evangelho? Irmãos, nós estamos pregando o amor de Deus,
o evangelho eterno, o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho da graça. A verdade que o povo precisa saber, a verdade presente. Amanhã ninguém vai poder dizer que nós não cumprimos nosso papel, que não alertamos os nossos irmãos. Nossa mensagem sempre entrega o que Deus tem revelado a seu povo. Feliz é aquele que ouve e pratica as mensagens, porque o que está diante de nós, segundo Ellen White, não existe caneta que possa expressar corretamente o que nos aguarda, o que aguarda o planeta Terra. Nós pregamos o Evangelho eterno, as 3 últimas mensagens a serem levadas aos habitantes do planeta Terra antes da volta de Jesus. Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem politicamente correta, é uma mensagem dura, crua, é uma mensagem que vai contra o que o mundo inteiro está vivendo, está fazendo, que vai contra o que as igrejas estão pregando. Mas é uma mensagem de amor. E se a pessoa recusa a aceitar essa primeira mensagem, se ela não teme a Deus, e nós já vimos que temer a Deus tem tudo a ver com guardar os seus mandamentos. Se ela não adora e não dá glória corretamente a Deus, né? Se não guarda o sábado principalmente, porque guardar 9 mandamentos das tábuas da lei de Deus, ninguém tem problema por aí. Mas eles odeiam o sábado. Então, ela fica vulnerável se a pessoa não guarda essa primeira mensagem, se a pessoa não aceita esta primeira mensagem, ela fica vulnerável e não vai escutar a segunda mensagem, que é uma mensagem que fala para sair de Babilônia, porque lá eles não temem a Deus, eles não dão glória e não adoram aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles não guardam o sábado, eles não guardam os mandamentos de Deus, porque se você quebra um, já quebrou todos. E agora, não escutando a segunda mensagem, essa pessoa fatalmente vai aceitar a terceira mensagem também. Assim, ela acabará adorando a Satanás, adorando a besta, recebendo a marca dela na mão ou na testa, e finalmente será encaminhada ao lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos rebeldes. Isto é muito triste, porque é uma cadeia inseparável, não se quebra, não tem como aceitar uma mensagem e recusar outra. Se você recusa a primeira mensagem, automaticamente vai recusar a segunda e a terceira também, por causa do efeito dominó. Por isso, quando você receber uma luz vinda do trono da graça, não a rejeite. A cada vez que você recusa aceitar uma luz, você fica despreparado para receber mais luz ainda. E o contrário é uma verdade maravilhosa. A cada luz que você aceita e recebe, Deus te envia mais luz, porque Ele vê que você está preparado para receber mais luz. Assim é feita a vida do cristão. O juízo está sendo realizado no santuário celestial. Essa obra está em andamento há muitos anos e começou pelos mortos. Em breve, ninguém sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. Ela passará aos casos dos vivos, e a vida de cada um que um dia professou o nome de Cristo será esquadrinhada e colocada em causa na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, hoje, mais do que nunca, é o dia em que todos devemos prestar atenção e levar a sério as palavras do nosso Mestre, que nos alerta: eis que venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam sua nudez. Apocalipse 16, 15. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Mas o que é a imagem, a besta, e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características desse poder. Quando se corrompeu a igreja primitiva,
afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia, e só então manifestaria o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muito considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter uma completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas.
A característica especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser esse o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derrubar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. A iniquidade e as trevas espirituais que prevaleceram sobre a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das Escrituras. Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem ao seu propósito como o destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca de seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a Igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural da alma e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer na Bíblia Sagrada, e ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado, do sétimo dia, é ordenada, e como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem assim a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, essa rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos, quer dizer, os servos de Deus, não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo,
Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, esse país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Assim, a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas como sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.